Então a gente viu que quando queremos executar uma aplicação, os programas que vão estar no disco, eles vão para a memória principal e eles vão para uma fila de entrada. E aí o loader ele vai criar um processo e vai estar alocando ele lá na memória principal. Só que a gente tem um problema de quais são os endereços que o loader vai estar associando a esse processo. E aí, para determinar esse endereço, a gente tem o mecanismo de binding, ou ligação do endereço. Então, a gente tem algumas formas para fazer esse binding, dependendo aí do tipo de sistema de computação. E é sempre inconveniente a gente ter que iniciar um processo utilizando o endereço 0. Normalmente, o endereço 0 ele é utilizado aí pelo hardware ou pelo sistema operacional. Então, como a gente viu que um processo, durante a sua vida útil, ele pode ser realocado na memória principal, dependendo aí da política de escalonamento que o sistema operacional implementa, a gente tem que garantir que os endereços utilizados no código-fonte, eles também sejam realocáveis. Então, para isso, os endereços que estão no código, eles são compilados de forma que a gente consiga fazer essa ligação realocável. A gente sempre vai estar considerando o endereço lógico do código-fonte, e aí quando de fato for alocar na memória principal, a gente vai ter um endereço base, que é o endereço físico real, e vai somar com o endereço lógico que é utilizado na aplicação. Então, o linker e o loader, ele vai ser responsável de fazer essa ligação aos endereços realocáveis no momento que eles forem alocados na memória principal, ou seja, vão gerar esses endereços absolutos do processo. E aí, cada ligação ele vai mapear um espaço de endereçamento para outro. Então, sempre quando a gente está desenvolvendo nossos programas, a gente vai considerar que a primeira instrução do programa está no endereço 0 e aí vai até a última instrução desse programa. Só que essa instrução no endereço 0 do programa, quando ele é alocado na memória principal, ele não vai tomar no endereço 0. Então, ele vai ter sempre um registrador base, que vai ter um endereço absoluto, que vai somar com todos os endereços da instrução do programa que está sendo alocado. E aí a gente pode ter algumas formas de fazer essa ligação de endereço, de fazer esses bytes. A gente pode estar fazendo no tempo de compilação, que é quando a gente já sabe qual que é o endereço onde vamos estar alocando o processo. Então, se a gente já sabe qual que é o endereço de fato que a gente vai alocar, esse bind ele é feito em tempo de compilação. Então, a gente vai ter um endereço absoluto no código e se a gente precisar realocar esse programa, a gente vai ter que mudar isso no código e vai ter que recompilar esse programa para atualizar esse endereço absoluto. Então, isso aqui era como era feito antigamente nos primeiros sistemas operacionais que foram propostos. Hoje em dia, a gente não usa dessa forma, já que a todo momento a gente está fazendo realocação do endereço de memória dos processos. O próximo momento que a gente tem para fazer essa ligação de endereços é no tempo de carga ou tempo de load. Então, isso aqui é o tempo de quando o loader está executando. Ou seja, a gente colocou o nosso programa para rodar e aí o loader ele está lendo o nosso programa do disco e aí ele vai alocar espaço para a memória principal para criar o nosso processo. Então, nesse momento, o loader ele vai pegar o endereço real e aí ele vai somar com o endereço lógico que foi gerado no código do programa. Então, o compilador ele vai gerar um código que é relocável e a gente chama esse modo de endereçamento relativo. Ele é relativo ao código fonte. Depois a gente vai pegar esse endereço relativo e vai somar com o endereço base real. E a gente tem um outro momento para estar calculando e fazendo essa ligação do byte, que é em tempo de execução. É quando o processo ele é movido para outra região de memória. Então, nesse esquema, o que é feito é a atualização do endereço base. Então, o endereço base ele é modificado e o endereço relativo do programa ele é mantido. Então, para acessar uma instrução nesse novo endereço, basta pegar o novo endereço base e somar com o endereço relativo da instrução, que a gente vai conseguir acessar a instrução normalmente. Então, aqui a gente tem exemplo das etapas para a gente começar a executar as aplicações de usuário. Então, primeiro a gente vai ter o código-fonte, ele vai passar lá pelo compilador e montador. Então, esse tempo do compilador e do montador, ele é o tempo de compilação. É onde a gente poderia fazer a ligação com endereços absolutos. Depois a gente vai criar o módulo do objeto e aí a gente vai ter a etapa lá de link e edição para gerar o arquivo binário.
Então, nessa etapa de link edição, a gente já pode ter o código lá para endereços relocáveis, com base em endereços relativos. E depois que a gente tem o módulo binário, a gente vai ter o loader para estar lendo o arquivo do disco e estar associando ele à memória. Então, nesse momento, o loader ele vai saber qual que é o endereço real onde vai poder alocar o programa, e aí ele vai estar utilizando os endereços relativos para estar gerando os endereços reais de cada instrução do processo. E a gente pode ter também, em tempo de execução, que é quando o programa ele já está rodando, pode ocorrer essa ligação. A gente tem como exemplo o uso de bibliotecas dinâmicas, como a gente já viu durante o nosso curso. Então, as bibliotecas dinâmicas, essa ligação é feita em tempo de execução. No momento que o programa for utilizar uma função de uma biblioteca compartilhada, então nesse momento vai ter um trecho do código que ele vai encontrar qual que é o endereço dessa biblioteca compartilhada que também está alocada na memória principal. Então, isso aí seria essa ligação de endereço em tempo de execução.